Vamos criar uma animação no efeito Matrix usando o Photoshop 7 com mais um recurso Truques Incríveis. Primeiro temos que unir as duas camadas de texto, gerando assim somente duas camadas, uma para o texto e outra para o fundo. Clique na camada do meio e pressione em criar uma nova camada. Essa camada que você acaba de criar é para fazer um tipo de sanduíche com a camada de cima, o efeito e a camada de baixo. Dessa forma, vamos unir, criando uma só camada, guardando o efeito. Pressione Ctrl E na camada de cima. Observe que o efeito não aparece mais. Repita essa mesma função na parte de baixo. Clique em camada 1, crie uma nova camada. Clique na camada de cima e pressione Ctrl E. Vá agora em camada 2, pressione Ctrl E para unir camada 2 com camada 3. Dessa forma, temos só duas camadas, uma para o texto e outra para o fundo. Selecione a camada 1 e pressione Ctrl e clique na telinha da camada 1 para selecionar toda a tela de fundo. Pressione Ctrl C para copiar. Tire a seleção fora e clique na ferramenta Corte Demarcado ou pressione a letra C. E gere um retângulo em volta do texto Truques Incríveis, deixando um pedaço para que a animação seja apresentada. E pressione Enter para finalizar. Com a tela menor e camada 1 selecionado, pressione Ctrl V para colar a tela inteira no fundo. Dessa forma, você consegue dar um efeito de movimento. Arraste a tela para a parte superior, para quando a animação for aplicada, dar o efeito que os dados estão descendo. Vá no botão Saltar para o Image Grid e dê um clique, ou pressione Ctrl Shift M. O programa é aberto e a sua imagem é lançada para ele. Observe que na parte inferior aparece uma janela Animação. Se essa janela não estiver aparecendo aqui, vá em Janela e clique Animação. Na janela Animação, dê um clique em Duplicar quadro atual. Ele gera um outro quadro idêntico ao primeiro. Aumente mais a tela de pintura para ter uma boa área de atuação na hora de movimentar o fundo. Com a ferramenta Mover, puxe o plano de fundo para baixo para dar um efeito de animação, como se os dados estivessem descendo. Feito isso, em animação, selecione o quadro 1, segure o Shift, selecione o quadro 2 e clique no botão Interpõe quadro de animação. Vai abrir uma janela chamada Transição. Quadros a adicionar, coloque 15 e dê OK. Observe que ele vai gerar 15 quadros a mais, dando o efeito de animação. Agora, clique no botão Executar e observe que dá a impressão que os dados estão descendo, como se tivesse aquela animação do Matrix. Vamos agora salvar otimizado. Salvar otimizado é gerar esse arquivo, ou seja, criar um GIF animado. Vá até Arquivo e pressione Salvar otimizado. Vai abrir uma janela, Salvar, com a extensão GIF. Gere um nome para ele. Matrix 1 está ótimo. E aperte Salvar. Observe que o processo de gravação do GIF animado foi feito. E você acaba de gerar um GIF animado com o efeito Matrix.